quinto ano. Agora nós vamos falar sobre geografia, né, com a data de 22 de maio. Em geografia, nós vamos falar sobre o processo de urbanização, né, que o país, né, em alguns lugares, acabou sofrendo, né? A população urbana e rural do Brasil e também o que aconteceu com o Brasil, né, para que ele mudasse tão rapidamente, tá? E vocês acompanhem essa aula na página 280, ok? Junto comigo, então. Bom, essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, essa primeira foto, é a foto de Manaus, capital do Amazonas, né? Isso é uma foto mais atual. Agora, olha como era antigamente. Então, a gente começa a perceber, né, grandes mudanças de como é que ela era e como ela está agora. Pois é. E aí a gente vai falar justamente o processo de urbanização, né? Essa palavra ela é usada para definir o quê? Mudanças, transformações do espaço rural, né, em espaço urbano. E também o aumento da população das cidades. Né? O processo de urbanização, gente, aconteceu na área de Manaus, né, na foto que eu mostrei para vocês, e na foto, né, no final do século XIX, havia poucas construções, como vocês podem ver aqui, ó. Tinham pouquíssimas construções, estão vendo? Pois é, terrenos desocupados e ruas de terra. Já na foto aqui, ó, em cima, retrata o ano de 2017, a imagem é bem diferente, né? Esses espaços foram ocupados por edifícios, casas, ruas pavimentadas, né? A gente vê aqui, ó, ruas calçadas, né, com calçamento e uma praça, né? Olha que diferença. Pois é. Ao longo do tempo, em muitos municípios brasileiros, a área rural foi cedendo espaço à expansão da área urbana. Em alguns, a área rural já não existe, né? Isso significa que esses municípios são constituídos praticamente só de paisagens urbanas. Apesar da distinção entre campo e cidade, esses espaços estão ligados e dependem um do outro. A gente sabe muito bem dessa necessidade. Os alimentos produzidos no espaço rural são consumidos aonde? No espaço urbano, né? Nas cidades, por sua vez, são desenvolvidas tecnologias e veículos utilizados no campo, né? Essas tecnologias produzidas por muitos artigos, como instrumentos, ferramentas, ok. Esse exemplo aqui mostra, né, o processo de produção de um suco de laranja. Então, olha aqui como é que você vê, ó. Aqui a plantação, aqui a gente vê o transporte, né, desse produto lá da área rural e vem aqui para a fábrica, né, onde estão instalados aqui na zona urbana. E aqui, ó, ele é transformado, ele é transportado para onde? Para o consumidor nos supermercados e em qualquer outro tipo de comércio. Pois bem, população urbana e rural, né? A gente vê aqui, ó, né, esse crescimento da população rural está em amarelo e a população urbana está em verde. Olha o crescimento que a gente vê, né, da população urbana, bem superior com relação à rural. Com essa industrialização, ou seja, a criação de fábricas na região sudeste, muitas pessoas acabaram deixando o campo, né, para trabalhar nas indústrias, em outros setores da economia, né, e isso como a construção civil e o comércio das cidades. Outros tiveram que se mudar por outros motivos, como o desemprego, a causa pela mecanização do campo. Isso nós falamos muito em nossas aulas, que é caracterizado pelo nome êxodo rural, né? É a saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida, não é verdade? Indo para a área urbana. E aí, por que aconteceu para o Brasil mudar tão rapidamente? Pois hoje em dia é muito comum a gente, né, usar produtos fabricados no Brasil, né? Mas sempre, né? Mas nem sempre foi assim. As primeiras fábricas foram instaladas lá no século XIX. Até que pelo momento, né, aquele momento, os produtos industrializados eram comprados de outros países. No Brasil só eram produzidos artigos da agricultura, da pecuária e do extrativismo. As indústrias brasileiras começaram a crescer mais rapidamente no começo do século XX, quando seus bisavós provavelmente estavam nascendo. Isso aconteceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Bom, e os países envolvidos na guerra pararam de fornecer as mercadorias que eram vendidas para o Brasil. E aí, gente, diante da falta desses produtos, né,
Os ricos fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro investiram parte dos lucros obtidos com o plantio do café em fábricas. E aí, para trabalhar nelas, o que eles precisavam? De imigrantes europeus, já que haviam trabalhado em indústrias de seu país de origem. Então, as primeiras indústrias foram instaladas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque nesses locais já havia mais ou menos assim, por exemplo, ferrovias que eram utilizadas para transportar o café, eram transportados em trens. Pois é, mesmo com esse investimento, até 1930, eram fabricados no Brasil apenas produtos que era usada pouca tecnologia, como tecidos e alimentos. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira teve novo impulso, pois os países envolvidos no conflito estavam com suas indústrias arrasadas e precisavam comprar produtos de outros países, entre eles o nosso Brasil. E aí, gente, outro período em que a indústria brasileira realmente, se desenvolveu muitíssimo bem foi durante o governo desse homem aqui, desse presidente, que idealizou Brasília, Juscelino Kubitschek, entre esses anos de 1956 e 1961. E uma das principais medidas do governo nessa época era o incentivo à instalação de empresas multinacionais. O que seriam isso? Seriam empresas que têm sede em um país e filiais em outros, Aí aqui a gente vê o presidente Juscelino Kubitschek numa inauguração da montadora Ford do Brasil. Olha que legal, Ficava em São Paulo, montadora de carros, E aí, nesse período, também foram fundadas as primeiras indústrias de máquinas, e ferramentas. E aí começavam as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Aqui, siderúrgicas seriam indústrias que se transformam, que transformam o minério de ferro bruto em outros materiais, como aço. As metalúrgicas, já está falando a palavra, indústrias em que são fabricados objetos de metal. Muito bem. Também chegaram as multinacionais, que produziam equipamentos para a atividade rural. E aí, com isso, começou o quê? A mecanização e a modernização do campo. As máquinas chegando até a área rural, Os produtos fabricados em São Paulo e Rio de Janeiro eram distribuídos para todo o Brasil, para todo o país. E as matérias-primas para as indústrias eram produzidas em diversos pontos do Brasil. Com os produtos industrializados, tem mais valor, Como eles têm mais valor que as matérias-primas do setor primário, as desigualdades entre os estados brasileiros começaram a mudar, E aí, gente, vocês não deixem de fazer as atividades, deem uma relida no texto. Qualquer dúvida, tiraremos nas nossas aulas online, ok? Beijos!